E aí, tudo tranquilo? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Mente de Concurseiro. Se você está se preparando para uma prova de concurso de nível médio que envolve noções de direito, especialmente se o seu edital cobra direito e processo penal, fica ligado. Hoje a gente vai ter uma aula especial para você. Exatamente. A gente convidou o professor Leonardo Garcia, que é especialista em direito penal, processo penal e leis penais especiais, para compartilhar os conhecimentos dele e nos ajudar a entender quais são os principais tópicos que podem cair nas provas, especialmente nessa prova do TJ de São Paulo que está por vir agora. Mas ainda que você não vá fazer essa prova em especial do TJ de São Paulo, assista essa aula, porque o conteúdo ele serve para qualquer concurso que venha abranger também essas matérias de direito e processo penal. Exato. Então, se você vai prestar concursos que caiam os mesmos tópicos de direito e processo penal que a gente trata nessa aula, então ela também é para você. A nossa intenção com isso é fornecer informações úteis e práticas para você que vai se preparar para o concurso do TJ de São Paulo e para outros concursos de nível médio que caiam direito da maneira mais eficiente possível para obter o sucesso que você deseja. Então, sem mais delongas, vamos dar as boas-vindas ao nosso professor convidado, o Leonardo Garcia. E a gente agradece muito a presença do professor aqui com a gente. E lembre-se também de deixar um comentário aqui abaixo dizendo como foi que essa aula foi útil para você e o que você aprendeu de novo hoje aqui também. Combinado? E também, claro, não se esquece de deixar sua curtida, se inscrever no canal para poder receber as nossas dicas, os nossos toques e os nossos conteúdos gratuitos como esse aqui. Beleza? Vamos lá, todo mundo? Vai daí, professor! Olá, meus amigos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Leonardo Garcia, sou professor de Direito Penal, Processo Penal e Leis Penais Especiais. Gostaria primeiramente de agradecer aqui pela deixa ao Júnior e ao Diego, né? Para mim, mais uma vez, é um prazer estar aqui contribuindo um pouquinho que seja aí para a aprovação dos alunos do Mente de Concurseiro. E é isso. Muito obrigado, Júnior. Muito obrigado, Diego. Sabe que pode sempre contar comigo. Beleza? E vamos lá. Moçada, o que nós temos para hoje? Reta final, né, do concurso aí, do TJ São Paulo. E eu estava dando uma olhada no edital, é claro, nas matérias de direito penal e processo penal, e é um edital tranquilo para aqueles que leem a lei seca. Então, se vocês repararem lá, se você não tiver com o seu edital aberto, pode abrir ele aí. Nas matérias de direito penal e processo penal, ele especifica exatamente os artigos que serão cobrados em prova. Todos aqueles artigos serão cobrados? É claro que não, não tem como, né? Alguns artigos que serão cobrados em prova. Mas o que você tem que fazer? Você tem que ler todos os artigos, pelo menos aqueles que estão lá no edital. Ah, professor, não tem para onde correr? Não, não tem para onde correr. Você vai ler todos aqueles artigos, que lá está especificado, bonitinho, separadinho, né? E fazer uma leitura da lei seca mesmo, que nós chamamos. É abrir a lei e ler. Então, você vai ler, reler, e reler, e reler, até aquilo ficar fixado na sua cabeça. Tranquilo? O que é a minha intenção aqui hoje? Bom, é passar por alguns pontos, alguns temas que geralmente são sensíveis em provas de concurso público. Então, não é minha intenção e não tem jeito eu esgotar aqui, nesta videoaula, todos os artigos, todos os pontos do edital. Mas eu fiz aqui, eu dei uma pincelada aqui, né, sobre aqueles pontos que têm mais chances de cair. Tá bom? Eu sei se vai cair? É claro que não, eu não sei. Mas aqui a gente trabalha com uma probabilidade. Então, são aqueles artigos mais famosos,
aqueles que o examinador geralmente gosta de colocar ali uma casca de banana, uma pegadinha, e você tem que ficar esperto. E a partir desta aula aqui hoje, eu vou chamar a sua atenção para alguns pontos de crimes do direito penal e procedimentos no processo penal que pode sim vir na sua prova, e você não pode, de maneira nenhuma, ir para a prova sem dominar esses temas, sem ler esses artigos. Fechado? Então, vamos lá. Bom, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, meus amigos, é o seguinte. O edital de vocês, ele contempla uma série de crimes da parte especial do Código Penal. Mas o que mais me chamou a atenção ali é que ele contempla os crimes contra a administração pública. Esses crimes contra a administração pública é uma febre em prova. Sempre cai algum crime contra a administração pública, tá bom? Dentre eles, eu quero conversar com você sobre eu acho que é quatro crimes. Quatro crimes. Eu deixei anotado ali. Eu quero falar com você sobre peculato, eu quero falar sobre concussão, corrupção ativa e corrupção passiva. São crimes aí famosos e recorrentes. Bom, então eu estou aqui com a minha lei aberta. Se você estiver com a sua lei aí, por favor, abra. A gente tem que estudar assim, como eu disse, lendo a lei. Primeiro crime que eu vou chamar a atenção é o crime de peculato. O peculato está previsto lá no artigo 312 do Código Penal. Ele diz o seguinte, eu vou ler com você. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Meus amigos, o que é o crime de peculato? Esse crime é aquele crime praticado por funcionário público contra a administração pública. Depois vocês vão ver aqui comigo o crime de corrupção ativa, que é um crime praticado por particular contra a administração pública. Esse não. O peculato é um crime que é praticado pelo próprio funcionário público. Então, o funcionário público que apropriar, desviar, subtrair algum bem em proveito próprio ou alheio, ele será enquadrado no crime de peculato. Como, por exemplo, um funcionário público do Tribunal de São Paulo, ele se apropria do notebook que ele utiliza ali nas suas funções. Então, ele entra ali no seu departamento, ninguém impede nada, afinal de contas, ele é um funcionário público, ele trabalha ali, e ele subtrai esse notebook e leva para sua casa, e começa a usá-lo lá, ou ele vende esse notebook, enfim. Ele será enquadrado no crime de furto? Não, ele será enquadrado no crime, então, de peculato. Então, muita atenção. O que você tem que entender no crime de peculato é que quem o pratica é um funcionário público. Para ficar um pouco mais fácil o seu raciocínio, é só você pensar o seguinte: se ele não for um funcionário público, ele estaria, então, praticando um crime de furto, previsto lá no artigo 155 do Código Penal. Então, o peculato, ele é um crime de furto praticado por um funcionário público, mas em razão da sua função. Ele só consegue praticar esse crime porque ele é funcionário público. Como no exemplo que eu dei, ele tem a posse de um notebook e ele subtrai esse notebook. Ou ele tem que receber um determinado dinheiro e ele desvia esse dinheiro, ele deposita em outra conta. Então, aí ele estaria praticando o crime de peculato. Esse crime é muito recorrente em prova, então leia com muita atenção o artigo 312 do Código Penal. Atenção redobrada. 312, parágrafo 1º, 2º e 3º
do Código Penal. Entendeu o que é o crime de peculato? Pois bem, agora vamos tratar do crime de concussão, que chama muita atenção também, cai muito em prova. O crime de concussão, ele está previsto lá no artigo 316 do Código Penal. Ele também é um crime praticado por um funcionário público contra a administração pública. O que vem a ser esse crime de concussão? Bom, primeiro eu vou explicar e depois a gente vai ler o artigo. Combinado? O crime de concussão é quando o funcionário público, ele, presta atenção na palavra, ele exige algo em troca. Preste atenção na palavra. Ele exige algo em troca. Então, diferente do crime de corrupção passiva, que no crime de corrupção passiva nós vamos ver, o funcionário público ele solicita, ele aceita, é mais ameno, é mais amistoso. No crime de concussão, a diferença é que ele exige, ou seja, tem mais um rigor ali. Essa exigência dele é para que ele cumpra aquilo que ele deveria cumprir, o que ele é pago para fazer. Ou seja, aquilo que ele deveria cumprir nas suas atribuições. Então, na qualidade de funcionário público, ele exige. Vamos ver um exemplo para entender? Um funcionário público, ele tem que determinar o encaminhamento de um determinado processo para o gabinete do juiz. E ele não faz. E quem de direito chega lá na secretaria e diz, olha, seu funcionário público, já faz tempo você tem que encaminhar esse ofício, esse processo para o gabinete do juiz, e ele simplesmente diz, eu só vou encaminhar se você me pagar determinada quantia. Prestar atenção no verbo é exigir. Ele exige uma moeda de troca, ele exige algo para que ele possa fazer aquilo que ele tem que fazer como funcionário público. Beleza? Agora vamos ler aqui o artigo 316 e você vai notar como que fica fácil entendê-lo. Fechado? Vamos lá. Artigo 316. Concussão. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Não esqueça disso. Em razão dela. Dela o quê? Da função que ele exerce. Vantagem indevida. Então, preste atenção nas palavras-chave. Olha o verbo exigir. Lá no crime de corrupção passiva, de corrupção ativa, nós vamos perceber que não tem esse verbo exigir. Então, aqui, ó, exigir. Então, não caia em pegadinha de prova. O examinador ele pode te passar ali numa questão, um caso concreto, e te perguntar qual crime que o funcionário público, então, praticou. Se você vê que ele exigiu algo em troca, está presente, então, o crime do artigo 316, a concussão. Fechado? Vamos avançar. Outro artigo que eu quero chamar sua atenção é para o crime de corrupção passiva. O crime de corrupção passiva, moçada, é um crime muito em voga aí, né? A gente sempre vê aí nos jornais, nas notícias, né? Os escândalos, né? Do crime de corrupção passiva. Ele está previsto lá no artigo 317 do Código Penal. Muita atenção com ele. Bom, o crime de corrupção passiva, ele também é um crime praticado por funcionário público contra a administração pública. Pegaram o raciocínio, pegaram a ideia desses crimes que eu estou falando aqui para vocês? São crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. A administração pública é a vítima. No crime de homicídio, por exemplo, quem é a vítima? Aquele sujeito que morreu, né? No crime de lesão corporal, quem é a vítima? Aquele sujeito que sofreu as lesões. Na corrupção ativa, na corrupção passiva, no peculato, na corrupção, quem é a vítima? A administração pública. Fechado? Então, o artigo 317,
ele traz a seguinte redação. Eu quero que você preste atenção nos verbos, tá bom? Para não confundir com corrupção ativa, para não confundir com concussão e não confundir com peculiar. E você não vai confundir. Amém? Então vamos lá. Artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas, presta atenção, em razão dela, em razão do quê? Da sua função, vantagem indevida ou, olha o outro verbo, aceitar promessa de tal vantagem. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. E aí tem os parágrafos, parágrafo primeiro, parágrafo segundo, que você vai ler aí sozinho e você vai entender, porque está bem didático. Então, o crime de corrupção passiva é quando o funcionário público ele solicita no verbo presente, quando ele aceita uma promessa, ou quando ele aceita, né, uma promessa, num verbo futuro, né, aceitar uma promessa futura, ou quando ele recebe ali também um verbo presente. Então, nesses três verbos, solicitar, receber e aceitar uma promessa para que ele faça o que ele tem que fazer, ele será enquadrado no crime de corrupção passiva. Por que passiva? Porque, veja bem, ele é o funcionário público. Ele se mantém de forma passiva. Daí o nome, corrupção passiva. E quem paga, quem oferece, quem promete? Aí nós vamos para o crime de corrupção ativa. Percebeu? Corrupção ativa, o sujeito age, ele faz. Corrupção passiva, o funcionário público, ele fica de forma passiva, mas ele aceita, ele solicita, ele recebe aquilo que não partiu diretamente dele, pode ter partido de uma outra pessoa, mas também no verbo que ele solicita, veja que parte dele. Ele também será enquadrado no crime de corrupção passiva. Exatamente por isso, porque ele está recebendo. Fechado? Diferentemente do crime de corrupção ativa. E o que eu quero chamar a sua atenção no crime de corrupção ativa, lá do artigo 333 do Código Penal. Vamos ler para a gente entender, ó. Artigo 333. Oferecer ou prometer, olha os verbos. Oferecer, prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. O que é ato de ofício, meus amigos? É aquele ato que ele tem por obrigação de fazer. Ele já tem que fazer aquele ato. Tranquilo? Então, na corrupção ativa, o crime, diferentemente dos outros crimes que eu trouxe aqui para vocês, é um crime praticado por particular contra a administração pública. Lembra que eu disse que o crime de peculato, concussão, corrupção passiva é um crime praticado por funcionário público contra a administração pública. Já o crime de corrupção ativa, o crime é praticado pelo cidadão comum, vamos chamar assim, né? O cidadão, o sujeito comum contra o privado, né? Contra a administração pública. Então, não é um crime praticado pelo funcionário público, é um crime praticado pelo sujeito simples, pelo sujeito ali comum, pelo sujeito privado. E se eu tenho um sujeito que pratica um crime de corrupção ativa, por exemplo, oferecendo uma vantagem, uma promessa, um dinheiro
algo ali econômico ou não, apenas uma vantagem qualquer, ele estará enquadrado no crime de corrupção ativa. E o funcionário público que aceita aquela vantagem, ele responderá pelo crime de corrupção passiva. Entendeu a diferença dos dois crimes? Então, muito cuidado com isso. Preste bastante atenção que esses crimes que eu passei aqui para vocês são crimes recorrentes em provas de concurso público. O que você vai ter que fazer? Leia todos os artigos. Eu não vou cansar de repetir isso. Para você fazer essa prova, você tem que ler todos os artigos. Tudo que está lá no seu edital, você vai ver o artigo tal até artigo tal. Você vai ler. Aqueles artigos que não constam lá no seu edital, você não vai ler. Não vai perder tempo. Vai ler somente aqueles que estão lá. Então, esses crimes aqui, os crimes contra a administração pública, são os crimes que mais me chamam a atenção, são os crimes que mais estão caindo em provas de concurso público, e quando você chegar a esses artigos, agora você já tem esse entendimento de saber o que são, né, esses crimes, a sua leitura vai ficar mais tranquila, vai ficar mais fácil, e você vai ler, reler, reler e reler. Combinado? Então é isso, meus amigos. Em direito penal, aquilo que mais chama a atenção no edital é exatamente isso: crimes contra a administração pública. Muito ligado a isso. Fechado? Agora vamos passar, então, para processo penal. O que tem em processo penal? O que pode vir aí na prova de vocês? Bom, assim como o direito penal, você vai pegar o seu edital e vai ler os artigos que lá constam no Código de Processo Penal, o nosso famoso CPP, tá bom? Ler esses artigos é de fundamental importância para que você possa não só decorá-los, provavelmente alguns você vai até decorar, tudo bem, mas quando você chega numa prova objetiva, e geralmente essas provas, elas cobram letra de lei, elas cobram o que estão escrito aqui na lei, você não necessariamente vai bater o olho na questão e falar assim, opa, essa eu sei. Se você souber, ótimo, marque a questão correta e corre para o abraço. Mas o que acontece muito é que, de tanto você ler, mas de tanto você ler, você bate o olho na questão e sabe que tem alguma coisa ali que não está batendo, alguma palavra que está errada, que está mal encaixada. Se te perguntar para você falar, você não consegue falar às vezes. É engraçado isso, né? Como é que funciona o nosso cérebro e a nossa memória visual. Mas quando você bate o olho, você lê ali, questão alternativa A, por exemplo, você olha e fala, essa alternativa está errada. Eu não sei por quê, mas eu só sei que ela está errada, então eu não vou marcar ela. E o que importa na sua prova é você fazer ponto. Você vai lá para pontuar. Fechado? E é assim que se faz prova, lendo lei seca, entendendo e relendo, e relendo, e relendo. Combinado? Então, assim como eu fiz em direito penal, em processo penal, eu dei uma pincelada ali nos artigos que o edital está cobrando e me chamou a atenção alguns temas que eu acredito que o seu examinador ele pode sim te fazer algumas questões nesse sentido. Vamos lá. O primeiro artigo que eu quero tratar com vocês, de Código de Processo Penal, é o artigo 351. O 351, ele vai falar da citação no processo penal. O que eu quero que você vá para a prova sabendo é a diferença de citação e intimação. Professor, não são a mesma coisa? Não. Citação é uma coisa e intimação é outra. Eu vou te explicar agora. A citação
é o primeiro momento em que um réu em um processo penal ele toma ciência de que há uma denúncia contra ele. Essa denúncia ela é oferecida, promovida pelo Ministério Público. Quando eu digo denúncia, é uma peça processual que o Ministério Público oferece ao juiz denunciando um determinado sujeito pela prática de um crime. Não é aquela denúncia que nós conhecemos aí no linguajar popular, né, que é a técnica falar, eu vou na delegacia te denunciar. A denúncia que eu estou falando aqui é essa peça do Ministério Público acusando alguém da prática de um crime. Então, como que o sujeito ele vai fazer valer o seu direito constitucional de ampla defesa, de contraditório? Ele precisa saber que tem algo contra ele. Ele precisa conhecer as provas, ele precisa conhecer o processo. Então, a forma processual em que um sujeito fica sabendo de um processo crime contra ele é através da citação. Beleza? Citação. Vamos ler aqui o artigo 351. Olha o tanto que vai ficar didático, o tanto que vai ficar fácil para a sua compreensão. Veja bem, artigo 351. A citação inicial, veja, eu não disse que é o primeiro ato, é quando o réu toma ciência do processo, então a citação inicial, inicia-se o processo. Far-se-á por mandado. Cuidado, não é mandato, é mandado. Far-se-á por mandado quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Então, essa citação ela é feita por mandado, ou seja, mandado. Lembre-se, o juiz manda. Então, através de um mandado, o juiz manda citar o réu, citar o acusado. Essa citação ela é realizada por um oficial de justiça. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui quanto à citação, que pode vir na sua prova, é a súmula 351 do STF. A súmula 351 do STF vai dizer o seguinte, presta atenção, é nula a citação por edital, ou seja, aquela citação que não é feita pelo oficial de justiça, aquela citação que sai apenas no diário oficial, por edital, de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. Trocando em miúdos, moçada, o que essa súmula quer dizer? Quando o réu ele está preso por determinado motivo e ele precisa ser citado, essa citação tem que ser pessoalmente. O oficial de justiça ele tem que ir lá no presídio citá-lo pessoalmente. Então, réu preso, citação pessoalmente. Não pode ser por edital. O que o seu examinador pode querer de você? Fazer uma pegadinha. Trazer ali um caso concreto, falando que o acusado estava preso e a citação foi por edital. Então, essa citação está válida. Errado. Não pode citação por edital de réu preso. Tem que ser por mandado, através de um oficial de justiça. Tranquilo? Então, entender o que é a citação é o início de tudo. É o que vai garantir ali o contraditório e a ampla defesa. Professor, e a intimação? A intimação, ela está prevista lá no artigo 370 do Código de Processo Penal. Bom, se a citação é para dar início do processo, no decorrer do processo, o réu, o advogado, o Ministério Público, um perito, uma testemunha,
eles precisam saber do que está acontecendo naquele processo. Eles precisam saber qual o passo seguinte, o que tem que ser feito, o que será feito, o que se espera dessas pessoas. E isso é concretizado através, então, da intimação. Então, a citação da ciência. A intimação é um aviso no decorrer do processo. É demonstrando, aconteceu determinadas coisas, a testemunha precisa comparecer no dia tal, na hora tal, no local de audiências para prestar o seu testemunho. O advogado tem determinado prazo para apresentar uma peça processual. Para ele saber quando que começa esse prazo dele, é através da intimação. Então, você pegou aí citação, o início de tudo, dar ciência. A intimação é no decorrer do processo. Então, vamos ler aqui o artigo 370, que fala da intimação. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, não é tomar conhecimento do processo, porque tomar conhecimento do processo é a citação. Então, tomar conhecimento de qualquer ato do processo será observado no que for aplicável o disposto no capítulo anterior. Então, compreendeu a diferença de citação e intimação? Muita atenção, não deixe de ler, de forma alguma, esses artigos, que está lá no Código de Processo Penal, das citações, artigo 351, e das intimações, a partir do artigo 370 do Código de Processo Penal. Fechado, meus amigos? Bom, o que mais eu preciso dizer a vocês sobre processo penal para a sua prova no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Uma coisa que me chamou muita atenção é que está lá, óbvio, no seu edital, o procedimento do Tribunal do Júri. Esse procedimento ele é tratado a partir do artigo, a partir do artigo 406 do Código de Processo Penal. Meus amigos, Tribunal do Júri em processo penal sempre cai alguma coisa. Sempre cai. Estou dizendo que vai cair? Mais uma vez, não tenho bola de cristal. Mas a probabilidade de cair, com base nos estudos que nós fizemos de provas anteriores, os concursos de nível médio aí de todo o país, a probabilidade de cair é muito grande. Então, procedimento do Tribunal do Júri. Muita atenção. Só recapitulando aqui com você. Quais são os crimes que vai para o Tribunal do Júri? Meus amigos, o Tribunal do Júri é competente para julgar crimes dolosos contra a vida. Ponto. O Tribunal do Júri vai julgar crimes dolosos contra a vida. Se tiver uma questão na sua prova falando Tribunal do Júri, crime culposo, não vai. Tribunal do Júri, lesão corporal, não vai. Não é contra a vida. Tribunal do Júri, crime de latrocínio. E aí? Espera aí, professor. Eu aprendi que latrocínio é quando o sujeito pratica um crime de roubo e o resultado é morte. Então, se tem morte, opa, Tribunal do Júri. Não. Latrocínio não vai para o Tribunal do Júri. Sabe por quê? Porque o latrocínio
é um crime contra o patrimônio. Entende? Ele não é um crime contra a vida. O resultado morte, sim, é contra a vida. A vítima morre. Mas o crime de latrocínio, ele é um crime, o bem jurídico, né, que ele protege é o patrimônio. O resultado daquele crime que é a morte. Mas não caia nessa pegadinha, tá bom? Latrocínio não vai a júri. Fechado? Então, crimes que vão a júri. Crimes dolosos contra a vida. Pode ser tentado? Pode. Não importa se é tentado ou se é consumado. Crime doloso contra a vida vai a júri. Fechado? Agora, com relação ao procedimento do júri ali, eu quero chamar a sua atenção para o artigo 427 do Código de Processo Penal. O que o 427 vai tratar? Ele vai tratar especificamente do desaforamento. Professor, o que é isso? O que é desaforamento? Vamos entender e depois eu vou ler o artigo 427 com vocês. Combinado? Bom, o tribunal do júri, o sujeito ele vai ser julgado por 7 jurados, né, chamados de juízes leigos. Ele não vai ser julgado por um juiz togado, um juiz formado em direito, aquele que prestou concurso, não. Ele vai ser julgado por 7 jurados. Bom, no tribunal do júri, como eu disse a vocês, que são crimes dolosos contra a vida, isso acontece de chocar a população. Estou dando um exemplo, que é uma das possibilidades de desaforamento. Nós vamos entender melhor quando a gente lê o artigo aqui. Então, um crime contra a vida, ele choca a população. Você tem aí mortes muito violentas, né? Você tem chacinas. Eu quero que você imagine um crime com alta repercussão, muito violento, em uma cidade pequena, por exemplo. A gente sabe que cidades pequenas, todo mundo conhece todo mundo, né? E geralmente é até parente, né? Fulano é primo do ciclano, que casou com a Beltrana, enfim. Então, nesse meu exemplo, eu quero que você imagine um crime de alta repercussão, um crime muito grave em uma cidade pequena. E aquele sujeito, quem cometeu o crime, vai ter que passar por um julgamento de seus pares, ou seja, dos juízes leigos, dos jurados. Esse julgamento, meus amigos, ele será corrompido. Por quê? Desde que a confiança será abalada e o senso de justiça daquelas pessoas ali, elas estarão mais abaladas porque elas são do local. Elas acompanharam tudo. Elas eram parente de alguém, conhecido de outra pessoa. Então, assim, o desaforamento é para evitar que o tribunal do júri não seja contaminado com uma parcialidade, por exemplo. Então, o ato de desaforar significa mudar o local de julgamento para outro local. Então, um júri que deveria acontecer na cidade X foi desaforado para acontecer na cidade Y, em que assim garante a imparcialidade dos jurados, garante a segurança do réu. Garante a segurança do réu. Então, o que você tem que entender é por que desaforar. Nós vamos ver direitinho aqui os motivos,
mas eu quero que você compreenda essa necessidade de desaforar, que é tirar o julgamento de um determinado local, de uma determinada comarca, e passar para outra. Isso é desaforamento. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ler o artigo 427 do Código de Processo Penal, que você vai entender ainda melhor. Vamos lá. Artigo 417, perdão, 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, se você tiver com seu marca-texto aí, grife, o tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente, o juiz lá do júri, que é competente até então, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. Ficou fácil entender o desaforamento agora, né? O artigo 427, ele é um pouco didático. Quando a gente tem um primeiro contato assim com ele, a gente já até entende, né? Mas quando a gente tem uma explicação melhor assim, uma explicação prévia, isso ajuda a gente a fixar melhor. Então, muita atenção na sua prova com desaforamento. Pode ser que venha e você vai matar a pau aí, se cair uma questão dessa na sua prova. Eu quero chamar a sua atenção, aproveitando que a gente está falando aqui de desaforamento, de uma pegadinha que você não pode cair. Vocês leram aqui comigo no artigo 427 quem são os legitimados que podem pedir o desaforamento. E veja, pede para quem? Para o juiz? Não. Pede para o tribunal. Você tem um juiz do júri aqui, onde vai ocorrer o julgamento, e as partes ali, os legitimados, vão pedir o desaforamento para o tribunal, certo? Para o Tribunal de Justiça. E é o Tribunal de Justiça que vai decidir quanto ao desaforamento. Não é o juiz. O juiz, inclusive, ele pode pedir para o tribunal. Tribunal, vamos desaforar porque o negócio aqui está feio, está perigoso, corre o risco de ser imparcial. Perdão, corre o risco de ser parcial, né? Deve ser imparcial. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é no parágrafo 3º. E eu já vi muito isso em prova. Que é o seguinte, quando os advogados, o Ministério Público, o assistente de acusação, eles solicitarem para o tribunal o desaforamento, o juiz lá do tribunal do júri, ele tem que ser ouvido. Entendeu? O juiz, ele mesmo pode solicitar para o tribunal o desaforamento. Agora, quando não for ele que solicitar o desaforamento, ele tem que ser ouvido. Olha o parágrafo 3º do 427. Será ouvido o juiz, presidente, quando a medida não tiver sido por ele solicitada. Gente, parágrafo simples, tranquilo, de boa de entender e que cai em prova. E tem gente que erra. Mas tem gente que erra por quê? Por falta de atenção e porque não leu a lei seca. Passa a prova, a pessoa se descabela. Fala assim, caramba, estava aqui, está escrito.
Tranquilo? Isso não vai acontecer com você. Então, Tribunal do Júri, leia todo o rito do Tribunal do Júri. Eu tenho certeza que você vai ler. Ah, são muitos artigos, professor. Moçada, não tem para onde correr. Tem que ler. Pensa no seu futuro. Pensa na sua aprovação. Vai valer a pena. Então, leia todos os artigos de penal, de processo penal, de constitucional também, que eu vi lá que tem vários artigos que cobram. Você vai ler e você vai reler. Tá bom? Então é isso, moçada. O que eu planejei, o que eu entendi que pode ser cobrado na sua prova são esses temas muito ligados. Eu tenho certeza que quando você lê esses artigos, você vai lembrar dessa nossa aula, desse nosso encontro. Você vai falar, isso aqui eu já entendi, agora eu preciso de ler para fixar esse conteúdo aqui. Fechado? Sucesso a vocês, que tenham uma excelente prova. Se prepare, agora é reta final, é o último fôlego mesmo. Vale a pena, tá? Todo esforço vale a pena para você ter aí a sua estabilidade, para você poder realizar os sonhos que você quer, para você garantir aí um futuro melhor para você e para sua família. Então, se apaixone pelo processo disso aqui. Quando estiver desmotivado, quando estiver cansado, tenha pensamento a longo prazo. Fala, hoje eu estou nessa situação aqui, agradeço a Deus ou ao que eu acredito por eu ter essa oportunidade e lá na frente tudo vai valer a pena. Fechado? É difícil, é suado, mas se não fosse assim, não teria graça. Então, boa prova, boa sorte, sucesso. O que precisar de mim, pode me contatar nas redes sociais. Eu estou aqui para auxiliar vocês. Fechado? Tamo junto aí. Mais uma vez, obrigado ao Mente de Concurseiro, ao Júnior e ao Diego. O que precisar, estou aqui para contribuir um pouquinho que seja aí com a aprovação dos nossos amigos. Tranquilo? Um abraço, galera. Tchau, tchau. Muito obrigado, professor Leonardo, por compartilhar seu conhecimento e ajudar a gente a entender melhor esses temas que são tão importantes para os concursos públicos, especialmente para o concurso do TJ de São Paulo, que está aí bem próximo. E depois que você fizer as suas provas lá do TJ de São Paulo, que são 2, né? Volta aqui e diz pra gente como que você foi lá nessas provas, combinado? E você que acompanhou essa aula aqui até o final, não esquece também de deixar aqui nos comentários o que você achou, o que você aprendeu de novo também, e se você tem alguma dúvida que você gostaria de ver esclarecida aqui pelos próximos vídeos. E claro, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para receber mais conteúdo sobre o concurso público, dicas de preparação de modo geral. E se você quiser se aprofundar ainda mais no estudo da lei seca e aumentar as suas chances de aprovação, confira o vídeo que deixamos no card na tela agora no final desse vídeo. Como sempre, mais uma vez, obrigado pela presença e a gente se encontra no próximo vídeo, beleza? Um abraço para todo mundo, bons estudos, sucesso e vamos todo mundo rumo à aprovação. Valeu!